Maria Cristina Fernandes, você tem uma larga experiência, jovem, apesar de jovem, tem uma larga experiência como analista político, desde os tempos da Gazeta Mercantil. Como é que você vê esse momento? É diferente, não é? Aqui há uma diferença com relação às outras denúncias e outras CPIs que surgiram mais ou menos na última década. Como é que você vê isso? Diniz, eu acho que é um momento propício para nós jornalistas debatermos, né, o jornalismo fiteiro, né, nossa relação com as fontes, a notícia que publicamos, o uso de grampos. Agora, definitivamente, eu acho que a CPI não é lugar para jornalista. Por que que isso começou a ser fomentado, né? Eu acho que é bom a gente também tentar situar. Esse debate floresceu no Congresso porque o Cachoeira detonou no início do governo Lula o esquema do mensalão, né, quando passou aquele vídeo com o suborno do assessor da Casa Civil, e a partir dali as denúncias foram crescendo e isso ocasionou no mais grave escândalo da era petista, né? E o Cachoeira aproveitou-se da sombra em que ele foi deixado pela imprensa, né? Por nós, ele nos alimentou com os grampos e aproveitou-se dessa sombra em que foi deixado para florescer uma rede clandestina de negócios e sem ser importunado. Agora, isso trata-se de uma omissão de nós jornalistas de não termos ido atrás dos interesses do Cachoeira e daqueles denunciantes do mensalão. Né? É uma omissão, e omissão jornalística deve ser um tema de debate, né? Mas não de CPI. Eu acho que realmente não faz o menor sentido. Vinícius Lima, tem aí um dado que eu tenho a impressão de que uma questão, um ângulo que é agradável a você. É que, tudo bem, realmente jornalista não tem que depor, não pode ser convocado para uma assembleia, para uma CPI, porque onde estão políticos que os jornalistas têm que acompanhar, criticar e às vezes denunciar. Portanto, não é o lugar propício. Mas aonde que os jornalistas deveriam deveriam participar, prestar contas públicas? Será que esse é o momento para nós criarmos um organismo de autorregulação, não como a autorregulação antiga inglesa, mas a nova que está sendo proposta agora pelo Lord Justice Levinson na Inglaterra, que ele quer fazer um comitê de autorregulação mais ativo, onde o jornalista seja convocado, preste esclarecimentos, não apenas a outros jornalistas, mas representantes da sociedade. Essa é a proposta corrente na Inglaterra nesse momento. Como é que você vê essa questão, Vinícius? Diniz, eu vou ser uma nota dissonante em relação às opiniões que já foram apresentadas. E vou tomar o caso inglês como referência, embora saiba que são casos diferentes. Embora na situação brasileira nós não tenhamos ainda revelada a extensão exata do envolvimento, pelo menos de alguns setores da imprensa nacional, com a rede criminosa. Na Inglaterra, como você sabe, depois que o The Guardian tornou público, né, o comportamento, a prática jornalística daquele tabloide do grupo News Corporation, várias iniciativas de investigação foram iniciadas, né, na polícia, na Câmara dos Comuns, e uma comissão independente mandada instalar pelo primeiro-ministro, que é a Comissão Leveson, que você citou. O Murdoch e seus jornalistas foram chamados para depor não só na Comissão de Esporte, Mídia e Cultura da Câmara dos Comuns, como foram chamados e estão depondo ainda
na Comissão Leverson, que é um inquérito judicial, né? Então, eu pessoalmente acho que o critério para se avaliar se um jornalista deve, ou um dono de empresa jornalística deve ou não comparecer numa comissão parlamentar de inquérito é o interesse público e o interesse da democracia. Se houver indícios fortes ou mesmo evidências de que, em alguns casos, esses jornalistas ou empresários fazem parte de um esquema criminoso que precisa de ser esclarecido em benefício do interesse público, eu pessoalmente não vejo razão para não convocá-los. Agora, você tocou num ponto fundamental, que o problema, voltando à referência inglesa, a situação na Inglaterra provocou uma rediscussão ampla na sociedade como um todo, entre os empresários, jornalistas, políticos, da questão da regulação da mídia, não é? Como é de conhecimento geral. A Inglaterra ela é um exemplo, né, de um Estado que tem não só, de uma sociedade que tem não só um órgão oficial, que é o Ofcom, do próprio Estado, que regula as atividades na área de radiodifusão, e tem uma agência autorreguladora, que é a PCC, que em fevereiro desse ano se descontinuou, né, para ser reiniciada com poderes de interferência maiores. Então, eu acho que o momento é absolutamente propício para que se discuta essa questão no Brasil também, né? Vamos discuti-lo no próximo bloco e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta. O debate sobre o jornalismo fiteiro em nosso programa não é novo. E nem poderia ser. Os escândalos baseados em dossiês, filmagens, gravações, conversas secretas, estão a todo momento em nossa mídia. Em 11 ocasiões, este observatório debateu o assunto. Veja alguns trechos de programas sobre os escândalos que tiveram maior repercussão. Um jornal deve publicar tudo aquilo que serve ao interesse público. Essa é a sua função. Mas as denúncias que andam sozinhas são duplamente suspeitas. Não há justificativa, mesmo por parte de um jornalista, para se utilizar do grampo, da escuta telefônica, da escuta clandestina. Você não pode manter relação à fonte, é uma atitude de distanciamento permanente. Mas é preciso que o jornalista tenha a habilidade de usar essa fonte. A primeira coisa que tem que testar é se essa fonte é confiável. Fala, doutor. Fala, professor. Está marcado lá para dois? O país foi sacudido pela edição antecipada de Isto É, com a transcrição de uma fita em que o juiz Nicolau dos Santos, ou alguém que se fazia passar por ele, fazia pesadas acusações a diversas figuras públicas. A postura correta deveria ser a exibição, entrega dessa fita à Polícia Federal. Se esse senhor foi ou ele permitiu ser gravado, ou alguém foi e gravou ele falando, não importa, porque ele é um dos réus desse processo criminal. O que nos cabe discutir, e muito, é um comportamento jornalístico em vias de se converter em rotina e que transforma uma fita, qualquer fita, numa peça de acusação sem o menor suporte investigativo da parte daqueles que a divulgam. E o jornalismo entra no jogo desse poder, de querer ir até o fim dessa fita para nos dar a sensação e o impacto da verdade. Quem tem um material desse se comporta do ponto de vista mercadológico, ou seja, ele vai vender o peixe. Foi o grande momento da revista. Agora eu vou dizer, quem trabalha aqui?
alguém entrega na redação uma fita, um grampo, um dossiê ou um vídeo, sempre obtidos clandestinamente. Gravar conversas é uma coisa ilegal, a não ser que seja aprovado e permitido pela justiça. O conflito de interesses, o choque de interesses é uma tradicional maneira de a imprensa receber informação. Comprar informações ou publicar acusações em qualquer investigação são infrações gravíssimas. Duvido que o Domingos Guará tenha pago um tostão por qualquer coisa. É muito difícil. Eu, 8 anos lá, nunca vi uma matéria ser paga. Tem muita coisa obscura, além do mais do que duvidoso papel exercido nesse vexame, nessa baixaria pela revista Isto É. Vou te fazer. Nós vamos fazer estamos voltando aqui e com algumas perguntas já muito interessantes dos telespectadores. A Maria Marta, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta para o Azedo: por que os jornalistas não podem depor numa CPI? Isso não é corporativismo? Pergunta ela. Não se trata de corporativismo, se trata de independência no exercício de uma atividade profissional em que os jornalistas não estão a serviço de si próprios, eles estão a serviço da sociedade, de sua necessidade de informação e não podem ser submetidos ao risco de serem escalpelados pelos políticos que têm, inclusive, o poder de falar, de ir à tribuna, de fazer denúncias, enquanto os jornalistas teriam um papel absolutamente passivo, porque só teriam alternativa, ou responder ou calar e, com isso, se prestar a ser incriminado como pessoa que sonegou informações à Comissão Parlamentar de Inquérito. E, na verdade, chamar os jornalistas para depor é uma advertência ao conjunto dos profissionais e aos meios de comunicação. Vocês tomem cuidado que podem ser chamados a sentar aqui no banco dos réus, porque os jornalistas iriam não para fornecer informações no interesse do avanço das investigações, mas sim como uma retaliação ao seu comportamento profissional. Não é corporativismo, é defesa da independência que a atividade profissional dos jornalistas deve e precisa ter.